Olá, vamos dar início então à nossa palestra de hoje. E o Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que 4 virtudes têm um papel de dobradiça. Essa dobradiça que nós temos nas nossas portas, janelas, que quando ela se emperra, não vai para frente de jeito nenhum. E nós precisamos pôr o óleo. Esse óleo que nós vamos pôr é esse óleo que nós temos que pôr para que a gente possa continuar vivendo bem, né, junto de Deus. E nesse catecismo da Igreja Católica, se alguém precisa, né, todos nós precisamos desse catecismo, sabe? Não vale a pena a gente viver sem ele, porque é nele que nós vamos aprender tudo. É aqui que nós vamos aprender todas essas virtudes, nós vamos aprender os ensinamentos que Deus quer que nós caminhemos dentro dele. Somos pecadores e precisamos de algo para que nos alimente. O catecismo ajuda muito para que a gente se alimente e que a gente aprenda. O catecismo, junto com uma Bíblia, você tem todas as respostas necessárias. Então, por que não termos, né? E a Igreja, então, nos ensina que nós temos essas virtudes, que são as dobradiças. Por essa razão, são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. E é ela a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. São essas 4 virtudes que as outras se agrupam em torno delas e que elas vão nos aproximarmos de Deus. E assim, quando a gente desliza em alguma coisa, provavelmente nós vamos nos afastarmos de Deus. Então é necessário que a gente retome. É necessário saber o que é que está acontecendo que está nos afastando de Deus. Pensar que essas virtudes são louvadas em numerosas passagens das Escrituras. Olha, elas estão na Sagrada Escritura, são louvadas. Por quê? Porque todas elas é que nos ajudam a subir. E cada dia um degrau da nossa vida para ir se aproximando cada vez mais de Deus. E todos nós cristãos precisamos. Pode ser que nós pensamos assim, mas eu não escorrego todo dia, eu não... Sim. O justo peca 7 vezes por dia. Então, seria bom a gente passar sempre por um exame, né? Um exame de consciência e ver onde é que nós erramos, o que fizemos, né? E hoje vamos frisar um pouquinho na temperança, que é uma virtude moral. É ela que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. A temperança domina a vontade sobre o instinto. Para ver, né? A temperança domina e é uma virtude moral. Ela modera a nossa atração pelos prazeres da vida. E nós temos muitos prazeres. Nós queremos muitas coisas. E nós criamos na nossa cabeça muitas coisas. Por essa razão, nós temos que ir vendo, né, todos os dias. O que eu errei? O que eu fiz que hoje não agradou a Deus? Às vezes até uma resposta assim que é um pouquinho grosseira, né? Que eu dou para outra pessoa, depois, nossa, se eu peço desculpa, é um alívio para mim. É tirar um peso, né, do meu coração, porque aquela resposta não agradou a Deus. E pedir perdão, pedir desculpa, é tão simples, né? Custa, mas é simples.
depois que a gente faz. Né? Porque a gente está vendo que a gente ofendeu a Deus e não a pessoa só. Não. E a temperança domina a nossa vontade sobre o instinto e nos mantém os desejos dentro do limite da honestidade. Interessante, né? Ela nos mantém dentro do limite da honestidade. Se nós somos desonestos, né, nós vamos manter o nosso. Por exemplo, uma loja, um armazém, que diz Armazém Santa Catarina, por exemplo. Mas o quilo dele é de 900 gramas. Ele é um armazém de Santa Catarina? Não. Ele está errado. Ele está pesando menos de 1 quilo. Ele está pesando 950 gramas. 50 gramas é dele. Aí ainda tem alguns que dizem, eu vou te dar um chorinho. Que chorinho? Se está faltando aquelas 50 gramas no meu quilo, para o meu quilo, completar o meu quilo. Então não é um chorinho. Ele está me dando com honestidade aquilo que eu preciso. E não é de Santa Catarina. Porque ele tem que ser honesto no quilo. Ele não pode pôr 1 quilo de 950 gramas ou de 900 gramas. Porque é desonesto. Né? A pessoa temperante, consegue orientar-se para o bem, os seus apetites sensíveis e guarda uma santa discrição e não deixa levar-se pelas paixões do coração. E olha que as paixões do coração nos puxam muitíssimo para baixo. Todos nós, porque todos nós nascemos no pecado. Então todos nós podemos escorregar. Então temos que fazer voltar, né? Nós temos que voltar para trás e se arrepender daquele escorregão que nós demos. Se ontem eu escorreguei, hoje eu não vou escorregar. Hoje eu vou pedir perdão para Deus porque eu escorreguei ontem e vou tentar ser melhor hoje. É aí que está a temperança. Toda pessoa que procura viver a temperança, ele vai fazer isso. E se ele não sabe, né? Se qualquer pessoa, né? Eu falo ele, mas ele e ela dá tudo na mesma, porque somos homens e mulheres diante de Deus, então nós temos que pedir perdão mesmo. Vai começar a viver melhor essa temperança, porque ele vai ver onde é que ele escorregou. Ele sabe que o nosso coração é frágil, é de carne. Então vamos preencher ele com Deus, que aí a gente não escorrega tanto, né? Escorrega, mas imediatamente pede perdão. Escorrega, mas imediatamente pede perdão. Aí você vai dizer, mas todo dia eu escorrego, todo dia eu peço perdão e todo dia eu escorrego. Imagina se você não pedisse perdão. Aí sim. Em Eclesiástico está escrito, não te deixes levar pelas suas paixões e refreie os teus desejos. Não te deixes levar pelas paixões e refreie os seus desejos. É difícil, mas é melhor a gente refrear antes do que deixar se levar. Hoje, amanhã, depois. Aí vai demorar mais para eu voltar. Aí eu vou ter muito mais vergonha de se confessar do que se eu peço perdão por hoje, e amanhã eu já consigo, né? Nossa, eu vi que eu errei. A gente reconhece o nosso erro. Depois, em Tito, né, 2:12, está escrito, devemos viver com toda sobriedade
moderação, justiça e piedade nesse mundo. Isso é alcançar a misericórdia de Deus. E é viver essa justiça, essa temperança que Deus nos pede. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.